Raimundo não deixou ninguém ler e envelheceu com o desejo de saber o que ela diz crescendo dentro dele. Feto idoso, rebento tardio. A carta guardava uma vida inteira. Visualiza aqui a cena comigo, tá? Você tem uma carta guardada há 50 anos. 50 anos. Você não leu essa carta porque você não sabe ler. Só que é uma carta que foi mandada por uma pessoa que foi muito importante na sua vida. Você consegue se imaginar nessa situação? Porque eu não consigo. Mas é exatamente esta a situação inicial do livro A Palavra que Resta, de Stênio Gardel. Gente, esse livro... Primeiro eu queria dizer que esse livro, é um dos... nossa, acho que se tornou um dos meus livros preferidos da vida, tá? Esse livro, ele é de uma sensibilidade impressionante. Eu li antes dele ficar meio hypadinho, porque venhamos e convenhamos, ele ficou mais hypadinho depois que ganhou premiação. Que para quem não sabe, o livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, ganhou... Deixa eu só dar uma cola aí. Ganhou o National Book Award de melhor obra traduzida de literatura. Tá, meu bem. E aí, depois disso, obviamente, o livro ficou ainda mais famoso. Mas eu já tinha conhecido por conta de um amigo meu, que é professor / escritor, lindo, maravilhoso, Gleidson Oliveira. Beijo, inclusive. A Indecência das Borboletas é um livro do Gleidson, tá? Eu já falei sobre ele lá no Instagram do Bafolê, fica aí a dica. Ele me indicou esse livro e ele chegou pra mim e disse assim: olha, Angélica, é um livro sobre um homem que recebeu uma carta de uma pessoa há muitos anos, mas ele nunca conseguiu ler essa carta, que ele não sabia ler, mas agora ele resolveu aprender a ler. Com uma linguagem que é regional e ao mesmo tempo é fácil de entender e ao mesmo tempo é muito poética, muito emotiva, sabe? Ela é muito emocionante. Tipo, é um livro que me envolveu por completo, sabe? Não teve como... Pra mim foi inevitável ficar pensando o tempo todo, meu Deus, como teria sido tudo diferente se o Raimundo tivesse ficado com Cícero. Talvez a vida dos dois, se eles não tivessem se distanciado, tivessem tomado rumos assim completamente diferentes, mas enfim, né? A gente não consegue planejar tanto assim a nossa vida. A gente até planeja, mas se ela sai do jeito que a gente planeja, né? Aí já é outra história. Além do Raimundo e do Cícero, a gente também vai ter alguns outros personagens que se destacam, como por exemplo a Suzane, que é uma travesti, que vai fazer amizade com o Raimundo, né? Que é uma personagem também muito sensível, porque ela é uma travesti, como travesti ela já sofreu muita violência na vida, mas mesmo assim ela ainda consegue ter aquela esperança de vida, sabe? É uma personagem maravilhosa. E tem também o personagem do pai do Raimundo, que é o Damião, e a gente, ao longo do livro, a gente consegue entender principalmente por que é que o Damião tem tanto medo do que possa vir a acontecer com o Raimundo se as pessoas descobrirem que ele gostava do Cícero. Antes da gente ir para a nossa parte do vídeo com spoilers, lembrem, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Dia de domingo sai aqui o episódio com spoilers, tá? A resenha com spoilers. E na terça-feira sai a resenha sem os spoilers no Instagram e no TikTok, bafulê.literário, tá? E você pode escolher sobre qual alternativa você quer assistir. Você quer spoiler? Beleza. Assiste aqui. Não quer spoiler? Beleza. Assiste lá no Instagram. Ou assiste aqui até o momento em que eu avisar. Por exemplo, o spoiler de A Palavra que Resta vai começar agora. Bom, eu tenho basicamente duas coisas para pontuar. A primeira é o pai do Raimundo, né, o Damião, que você acaba descobrindo que na vida dele, na família dele, também já existia um episódio assim. Se não muito me engano, foi com o irmão dele, e esse episódio foi muito traumatizante para ele em relação a descobrir que esse irmão era homossexual, o que aconteceu com ele. Então, quando ele descobre que o Raimundo também é, né, da comunidade LGBT, então ele fica muito preocupado. Então, o que à primeira vista pra gente é só um exemplo de machismo, de ignorância, na verdade também traz um medo muito grande do pai dele, né, em relação a essa situação do Raimundo. É compreensível em alguns pontos, em outros não, né? Mas, enfim. A Suzane também é aquela personagem que vai sofrer muita violência, como eu falei, inclusive do próprio Raimundo, né? Quando o Raimundo a conhece, porque o Raimundo, ele, apesar dos pesares, ele vai levar muito tempo até admitir
que ele gosta, que ele é LGBT, né? Que ele é da comunidade, porque ele é de uma outra geração, uma outra criação. E por mais que ele tenha tido aquele sentimento pelo Cícero, é difícil para ele admitir esse tipo de coisa. Então, personagens como a Suzane, que é travesti, que confronta, que fala, são pessoas que incomodam, principalmente para pessoas que estão ainda assim tão dentro desse espectro de tipo, eu ainda não sei exatamente o que eu sou, como é o caso do Raimundo. Mas mesmo assim eles vão continuar, né? Eles vão se tornar amigos. Mas o spoiler principal é o seguinte: a gente não sabe o que tem na carta. Se você lê o livro achando que ia saber o que vinha na carta, porque eu pensei, a gente não sabe. E eu achei isso genial. Mas eu também fiquei arrasada, né? Porque, beleza. Creio eu que a escolha do Stênio Gardel foi maravilhosa, porque a ideia dele era fazer o seguinte, gente, o conteúdo da carta é o de menos, tá? Porque a verdade é que, como a gente vai conhecer a história do Raimundo com o Cícero, então a gente já meio que sabe o que vai ter nessa carta, entendeu? O Raimundo, ele só quer ter aquele momento mesmo pra ler. Tem até um momento em que o Raimundo, quando ele tá aprendendo a ler, ele diz assim, né, que ler, não saber ler é quase ser cego podendo enxergar. Então ele foi limitado durante a vida toda dele por diversas coisas, inclusive por esse fato. Mas obviamente que ele quer ler mais por conta dessa carta. Mas como a gente já foi acompanhando a história dele, a gente já meio que sabe o que tem nessa carta, entendeu? Então no fim das contas não tem necessidade mesmo da gente ler de fato. E ainda fica aquele quê de curiosidade, aquele que é mais. Mas eu não posso negar que foi frustrante chegar no final do livro e não ter a carta pra ler. Ah, mas a gente já sabe o que vai ter lá. Mesmo assim, eu queria ver, né? A curiosa que mora em mim queria saber, palavra por palavra, o que tinha nessa carta. Mas não deu. Não deu. E por se tratar de um livro tão sensível, que consegue falar de uma temática que é uma temática muito séria, sobre essa questão do LGBT, que não pode se declarar, não pode expor o que sente, sabe? É um livro muito bonito, muito sensível, muito forte. Stênio Gardel escreve de um jeito assim que é encantador. Eu já estou ansiosa para ler outros livros dele, porque eu achei ele incrível. E por isso, o nosso livro da semana é A Palavra que Resta, de Stênio Gardel.